Outra coisa, eu tenho me deparado com um fenômeno que talvez você também tenha, com certeza, porque nós somos contemporâneos, né? E não só por estarmos vivos no mesmo tempo, mas nós temos mais ou menos a mesma idade, mais ou Uhum. menos o mesmo tempo de. Aliás, temos a mesma idade, não é isso? Eu sou um pouco mais velho do que Um você. pouquinho, mas é pouca coisa, detalhe. Mas nós temos mais ou menos a mesma história de tempo, de vida, tal. Vivemos as mesmas coisas nesse Uhum. plano. Assim, no sentido de tempo, né? Claro, cada um com as suas histórias. Eu tenho encontrado algumas questões do passado. Por exemplo, eu construí agora uma máquina quântica, que na verdade é uma máquina que eu já usei há milhares de anos. Eu usei essa máquina quântica, uma máquina de cura. Eu ainda usei na Atlântida. Eu tive consciência plena da Uhum. máquina, como foi feita, qual a tecnologia, e eu reconstruí essa máquina, certo? Uhum. E eu estava achando assim, opa, eu sou a cocada do tabuleiro da Baiana. Eu entro esses dias numa loja de cristais e eu vi instrumentos cirúrgicos, quânticos, literalmente, bastões de Atlânticos. Uhum. Eu vi os instrumentos, quer dizer, essa pessoa tem a lembrança desses bastões de cura. Então, eu estou vendo isso se repetir, como se fosse uma avalanche de lembranças, Sim. de memórias, voltando. Você está vendo isso? Você É, está eu, conseguindo situar eu isso? acho que existe primeiro uma questão que acontece comum, que está ligado ao inconsciente coletivo. Sim, Então, é comum a gente encontrar isso, por exemplo, quando tem a busca da cura ou a busca da compreensão de uma doença. Aí, quando se descobre, por exemplo, cientistas na França descobrem uma coisa, quase que imediatamente cientistas americanos também descobrem. E não é porque aconteceu espionagem, esse tipo de coisa. Mas você começa a perceber que existe. Quantas vezes a gente não tem ideia? Você pensa assim, por exemplo, em magia, vai. Você fala, se você tem uma loja, você fala assim: eu poderia fazer tal coisa para vender, eu acho que faria sucesso, tal, não sei o quê. Mas alguma coisa acontece e você não executa aquilo. Meses depois, você vai numa loja e você vê aquilo, porque é como se mais pessoas tivessem acesso à mesma informação. Seja por vivência pessoal em outra vida ou nessa, seja pelo inconsciente coletivo. ou tem alguém manipulando as nossas lembranças, Também ou pode. implantando memórias. Tudo é possível. Eu acho que o grande barato é você permitir uma liberdade na sua mente. É manter a mente aberta para várias possibilidades. Tem coisas que eu gosto menos, acredito menos, tem coisas que eu gosto mais. Mas não é porque aquelas eu acredito menos ou de repente não fazem muito, né, na minha cabeça não fazem muito sentido, que não existam. Que não existem. Então, várias possibilidades. A própria questão, isso aqui é uma matrix? A gente está de fato aqui? Isso é um game que alienígenas estão jogando e nós somos personagens dentro de Sim. uma história? São deuses que estão. Você sabe que teve um filme antigo da década de 60? 60 ou 70? Acho que era Fúria de Titãs, a primeira versão. Sim. Então mostrava os deuses e mostravam sabe como se fossem soldadinhos de Chubon, que Sim. eram as pessoas, e eles manipulavam aquilo, Manipulando, brincando. brincando, e as coisas aconteciam. Então, o quanto alguém interfere na nossa mente, sejam deuses, sejam alienígenas, sejam seres, ou não, se é tudo é nosso mesmo, se a gente. Claro, quando eu falo nós mesmos, Hum, a gente sempre é manipulado de uma forma ou de outra, dentro de um marketing, na publicidade, na Sim. sociedade, os condicionamentos desde criança, né, que a gente acha. A própria questão, menino brinca com bola, menina brinca com boneca, todos esses condicionamentos e tudo mais, a gente não sabe de fato o que a gente é e o que foi construído. Eu tenho, assim, uma dúvida imensa. Não é uma dúvida, eu tenho um questionamento mesmo. Uhum. Acho que melhor colocado assim. Eu acho muito pouco provável que tudo isso que nós vivemos aqui seja real.
Eu acho muito pouco provável. É, eu Eu acho muito pouco provável.